Morning, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa quarta-feira. Hoje o Evangelho de Lucas está no capítulo 13, na minha Bíblia NVI. Ela começa esse capítulo com o subtítulo Arrependimento ou Morning. Ele começa esse capítulo como uma palavra dura, mas necessária. Então fiquem tranquilos, porque mesmo quando há dureza na palavra de Deus, é porque vai apontar para um caminho de salvação através do amor de Jesus, principalmente quando a gente fala do Novo Testamento, como é o caso do Evangelho de Lucas, amém? Se você tem algum amigo, alguma amiga que você sente no seu coração, que o nome dele veio aí no seu coração, o nome dessa pessoa, encaminhe esse devocional para essas pessoas, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E o devocional Chá com Deus é exatamente para isso, para apresentar a palavra de Deus como uma forma possível para todos aqueles que podem escutar, para todos aqueles que podem dedicar um tempo de 10 minutos, ou aqueles que, mesmo falando que não consegue parar 10 minutos, consegue colocar esse áudio aqui. Então hoje uma vida será alcançada através da sua ação, que é encaminhar esse devocional. Amém? Posso contar contigo nessa obra missionária de pregar o Evangelho, fazer o ID e contar sobre quem é Jesus Cristo, o que é a palavra de Deus, como que ela nos ensina a reconhecermos Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, mas acima de tudo também a encontrarmos ou reencontrarmos a nossa identidade em Cristo. E vamos lá, a palavra de hoje, antes que você associe o capítulo 13 à condenação, é importante que algumas coisas sejam ditas. Jesus, ele não está falando de tragédias externas nesse capítulo, ele está falando de uma morte interna, amém? As pessoas, elas algumas vezes chegam até Jesus trazendo notícias de violência, injustiça, dor, e como muitos fazem até hoje, tentando entender quem errou, quem mereceu, quem foi mais pecador, e Jesus interrompe esse raciocínio logo no começo do capítulo. Ele diz 2 vezes com a mesma frase: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus não está comparando pecados, ele está chamando para uma consciência. Arrependimento aqui não é sobre culpa, é sobre retorno, é mudança de direção, é alinhar o coração antes que ele morra endurecido por dentro. Porque existe uma morte que anda, fala, trabalha, sorri, mas perdeu sensibilidade espiritual. No dia que eu sentei aqui para fazer esses devocionais para você, porque enquanto você escuta, eu estou de férias com a minha família, na praia, curtindo as crianças, um tempo com e como família, eu passei algumas horas clamando ao Senhor por misericórdia pelo nosso povo, pela humanidade, porque eu fiquei sabendo de uma jovem, uma menina de 19 anos, que faleceu com um câncer, um linfoma de Hodgkin, o mesmo tipo de câncer que a minha irmã está. Elas tiveram bebês próximas. Meu sobrinho vai fazer 1 ano em março, o bebê dessa jovem que faleceu no sábado, já fez 1 ano em dezembro, e ela passou por um processo de cyberbullying muito forte o ano passado, muito forte, num processo de câncer. E hoje nós sabemos que essa doença, ela encontra gatilhos para ela crescer, para ela se tornar mais avassaladora quando tem sentimentos de raiva, quando tem sentimentos de angústia, quando emocionalmente, tudo que gera essas emoções, que elas têm gatilhos que causam dor, que causam medo, que tira as emoções do lugar, a célula cancerígena, ela acelera. E foi um dia muito desafiador para mim enquanto pessoa, mas eu fui para o joelho e eu orei e eu abri a palavra de Deus para falar: Senhor, que toda boca ela seja usada para glorificar o teu nome, que os dedos que digitam hoje loucamente na internet tenham essa consciência
Quando eu duvidar de alguma coisa que o meu irmão fez, que o outro ser humano fez, eu não tenho o direito de ir lá escrever o que a minha mente humana está pensando da pessoa. Eu guardo para mim, eu não escrevo para que essa pessoa tenha acesso. Olha, Elaine, mas e se essa pessoa ela realmente estiver errada? Não cabe a mim falar isso. Eu tenho um papel aqui na sociedade hoje que é compartilhar com vocês escolhas sadias, escolhas espiritualmente maduras, para que nós não sejamos congruentes com aquilo que adoece a humanidade. Então Jesus, ele tem exatamente esse lugar na nossa vida, sabe? Que a gente apresente Jesus para essas pessoas e que a gente entregue a vida dessa pessoa que, ao nosso ver, está cometendo algo errado, nas mãos de Deus. Deus, ele é juízo, além da misericórdia, além da salvação, além de cura, além de libertação, ele é juízo. Entregue para Deus fazer as coisas daquilo que a gente acredita que é errado. Eu não estou falando de criminosos, eu não estou colocando aqui a parte comprovado quando são crimes e etc e tal, que é realmente desafiador a gente conter as emoções, a gente acaba soltando o nosso juízo. Eu estou falando de pessoas que nós achamos que está mentindo, nós achamos que aquilo não é verdade, amém? Então, que você leve essa palavra de hoje, lembrando que o reino não negocia arrependimento, mas ele oferece misericórdia enquanto há tempo. E hoje essa palavra não vem para te assustar, ela vem para ser como uma voz, como um barulho mesmo, uma corneta, uma buzina, um barulho mesmo de alerta. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? E precisamos nos arrepender. Assim como o Senhor fala lá no versículo 15, quando a sinagoga, quando a igreja daquela época fala para as pessoas voltarem nos 6 dias que a igreja estava aberta para cura, que a igreja estava aberta trabalhando. E o Senhor, ele responde: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então hoje essa palavra, ela vem para nos lembrar quem somos nós para duvidarmos, apontarmos, falarmos alguma coisa do outro ser humano. Por que querer tirar o cisco do olho do irmão se temos uma viga? O que cabe a nós ficar falando sobre a vida do outro? Para fechar, essa menina, ela foi extremamente exposta quando até denunciada a conta dela foi, falando que onde já se viu uma pessoa engravidar com câncer. Eu estou aqui para te falar que acontece. A minha irmã está com linfoma de Hodgkin e teve uma gestação saudável até o último dia. E hoje nós temos esse milagre vivo. É o contrário, a gente tem que olhar e falar glória a Deus. Uma pessoa que está com câncer está grávida, o Senhor continua operando milagres. Não apontar o dedo, não duvidar. Por quê? Porque se essa pessoa estiver mentindo e tirando vantagem, a mão pesada do juízo de Deus cairá sobre essa vida. Mas o juízo de Deus não cabe a mim e nem a você. Eu e você precisamos ser exortados desse lugar de juízo aqui na terra. Deixe o juízo final para Deus. Apresente cura, apresente salvação, apresente libertação por onde você passar. Amém? Receba um glória a Deus daqui. Receba a direção que vem do céu para que você seja sal e luz aqui na terra. Que você tempere com a palavra de Deus e que você norteie através da luz com a palavra de Deus. Eu te vejo amanhã, quinta-feira, para falarmos do capítulo 14 de Lucas.